2020 chega ao fim no próximo dia 31. Em um ano tão intenso, marcado por uma doença tão mortal quanto a que causou uma pandemia mundial, é natural que algumas pessoas tenham deixado de lado os exames preventivos de outras doenças. Natural, mas não recomendável. Mesmo com a Covid-19 estando em foco em todo o planeta há mais de 9 meses, uma outra doença e, por que não, pandemia, preocupa e assola a população mundial há quase 40 anos. A AIDS. Esse vírus ele tem um potencial muito grande de destruir o sistema imunológico das pessoas. Então, a pessoa que contamina com esse vírus, ela perde essa proteção do organismo. E aí vem as doenças definidoras, doenças oportunistas do HIV. Esse vírus é transmitido por via sexual ou contato com sangue, com alguma secreção deste paciente, né? E é uma doença imprevenível, que tem como a gente prevenir. Então, às vezes, alguns bichinhos, algumas bactérias, alguns vírus que provocaria doença leve ou que talvez nem provocaria doença, no caso do HIV ele pode dar forma muito grave. Lembrando que isso sim, é um paciente que não esteja em tratamento. O paciente que está em tratamento, a nossa perspectiva imunológica já é boa. Mas aquele paciente que não sabe o diagnóstico, que não está tomando remédio, ele vai ter imunidade baixa e qualquer infecção para ele pode se tornar um quadro muito grave. O PrEP, porque a gente tem duas situações. A gente tem o paciente que já tem a doença, já tem o vírus, e a gente trata com os antirretrovirais, que são os coquetéis, né? E o que o Ministério está fazendo agora? Justamente na parte de prevenção. Então, aqueles casais, homo ou hétero, que tem, um tem o vírus e o outro não tem, existe uma medicação que o Ministério está fornecendo, e que essa pessoa que não tem o vírus vai estar tomando esse remédio também todos os dias, de forma regular, e a partir daí ele vai diminuir o risco de contágio, de contaminar. Então a gente deve manter esse tratamento a todos os casais sorodiscordantes. Quando o primeiro caso de AIDS foi diagnosticado em maio de 1983, o pânico tomou conta de toda a nação. Afinal de contas, no início dos anos 1980, receber o diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. Não havia e ainda não há cura. Mas na época, para se ter uma noção, as chances de se sobreviver a um acidente aéreo eram infinitamente maior do que a de se sobreviver ao HIV. Que hoje a gente já tem muitas medicações bem estabelecidas para ajudar no controle. Então a AIDS hoje ela é uma doença que a gente considera uma doença crônica. Tá? Então se a pessoa está fazendo o tratamento, tomando as medicações, ele vai ter o controle da doença e vai estar levando a sua vida normal. Só vai ter complicações em decorrência do HIV a pessoa que não faz tratamento. Ou ele não faz por não saber o diagnóstico, ou tem algumas pessoas que mesmo tendo o diagnóstico preferem não tratar. Então hoje é uma doença, a gente não tem a cura da AIDS, mas ele tem completo controle desde que o paciente faça uso das medicações regulares. Então é bom a gente lembrar aqui, aperto de mão, um abraço, compartilhar um copo, um talher, nenhuma dessas formas vai transmitir. Outra observação interessante a gente fazer, e eu gosto de reforçar, é que esse tratamento para HIV, tanto os coquetel quanto o PrEP, a gente tem disponível aqui no município. Então, que as pessoas que tenham a suspeita ou que possam estar preocupadas, tem como fazer o exame de forma gratuita e tem todo o tratamento também gratuito aqui no município, inclusive com as medicações. Mesmo quase 4 décadas depois, a AIDS continua sendo uma doença mortal que já matou cerca de 30 milhões de pessoas no mundo todo e 2 milhões de pessoas apenas no Brasil. E mesmo não sendo uma pandemia tão violenta quanto há 15 ou 20 anos atrás, a AIDS continua sendo uma realidade mortal, mas facilmente prevenida. A principal forma de transmissão é pela relação sexual. E aí todas as formas, então sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, todas essas formas pode transmitir. Então é importante a consciência do uso do preservativo, né, que seria a principal forma de prevenção do HIV. E sempre que a pessoa tiver a suspeita ou tiver alguma exposição de risco, que ela faça o exame. Porque o HIV, quanto mais precoce a gente consiga detectar, melhor é a resposta ao tratamento. Então é importante as pessoas terem essa consciência. Teve alguma exposição, tem alguma suspeita, faça o exame. Dezembro é considerado o mês oficial da conscientização do HIV.
Chamado Dezembro Vermelho, todos os anos neste mês, a Organização Mundial da Saúde e vários outros grupos de pesquisa e conscientização espalhados ao redor do mundo organizam palestras e debates para falar acerca deste tema tão antigo, mas que cada vez mais, ano após ano, faz mais vítimas, preocupa famílias e enfrenta ainda mais preconceitos e discriminação. Eu vejo assim de duas formas. Primeiro, a questão do preconceito, que ainda é importante na nossa sociedade. Então a gente vê que o preconceito existe, mas as pessoas têm que ter essa consciência que a AIDS é uma doença de uma incidência muito alta hoje, né? E ainda um problema de saúde muito grave, perde-se muitas vidas e a contaminação ainda é muito grande pelas pessoas às vezes não terem esse cuidado. Então é uma doença com complicações sérias, ainda morre-se pessoas em decorrência do HIV, né? Por mais que tenha um tratamento mais estabelecido. E eu acho que a mensagem que tem que ficar é que as pessoas realmente façam a parte de prevenção, tenha realmente o cuidado e, no caso de suspeita, que procure, para estar realizando o exame, procure atendimento mais rápido, porque ainda é uma doença muito frequente e que tem prevenção. Então, a primeira coisa, vamos pensar, tem como as pessoas prevenirem e se contaminar, tem como fazer o tratamento. Mas se não fizer isso de forma adequada, a pessoa tem sim risco de vida e tem as sequelas e as complicações dessas doenças também.